Pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Pegam a rotina aí para a gente estudar a aula de hoje. Né? E também o livro, né? O livro vocês vão pegar na página 97. Então, vamos ver aqui o que diz a página 97 do livro de história de vocês. Vocês vão estudar hoje, os portugueses chegam aonde? As nossas terras, as terras que nós moramos hoje, as terras do atual território brasileiro, né? Precisamente, né, na Bahia. Os portugueses chegam na Bahia. Então, nós vamos ver aí tem a caravela, né? Vocês estão vendo essa imagem aí, ela é muito conhecida. Na aula passada também eu mostrei para vocês essa imagem aí, dos índios recebendo os portugueses. Ninguém sabe se é desse jeito aí mesmo, não. Aí foi anos depois que essa tela aí foi pintada. Eu acho que não foi desse jeito aí, não. Eu acho que não, eu tenho certeza. Mas essa é uma imagem muito mostrada no livro de história. Então, por que os portugueses chegam às terras do atual Brasil? A gente sabe que antigamente, que antigamente o Portugal, né, e a Espanha, eles investem em navegação marítima, nas caravelas. E o objetivo da construção dessas caravelas era justamente levar as famosas especiarias que vocês estudaram na aula passada das Índias para os países europeus. Porque quando essas especiarias elas chegavam lá, o lucro era imenso. E esses países, pessoal, eles enriqueciam com isso, ok? Então, segundo a história, Cabral e as caravelas, eu estou falando Cabral porque ele foi quem chegou aqui nas nossas terras, né? Todas as caravelas que saíam da Europa, eles tinham um objetivo, chegar às Índias, que fica na Ásia, não é? Então, vamos ver aqui o que o livro de vocês, ele retrata para vocês, eles falam para vocês sobre essa história dos portugueses chegando à terra do Brasil. Aqui diz assim, entre 1487 e 1488, um navegante português chamado Bartolomeu Dias, ele comanda uma expedição que contornou o sul do continente africano, mais tarde conhecido como Cabo de Boa Esperança, e aí ele chega às Índias. Depois, 10 anos depois, Vasco da Gama realiza o mesmo percurso e alcançou finalmente Calicut, na Índia. Então, nós estamos falando de duas pessoas diferentes, não é? Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. E também os anos são diferentes, não é? E aí, os lucros obtidos com essas viagens, a gente vê que foram reinvestidos em outras expedições, que tornaram Portugal o maior centro europeu do comércio de especiaria do século XVI. Então, o objetivo aí era enriquecer esses países. Com a intenção de fixar o entreposto comercial em Calicut, garantir o comércio de especiaria com o Oriente e ainda expandir o cristianismo, né, sobre essa região, a coroa ela organiza uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Armada, como eles chamam, partiu de Lisboa, capital de Portugal, no dia 9 de março de 1500. Entretanto, quando atingiu o noroeste da África, a frota ela desviou-se, né, de sua rota original e acabou ancorada. Presta atenção à história. Aonde que ela foi ancorada? No sul do estado da Bahia. Que dia era esse? Dia 22 de abril de 1500. As terras foram chamadas, primeiro, presta atenção, a história diz que esse desvio aí não foi nenhum acidente. Eles acham que foi um acidente, questão climática, temporal no mar, não sei o quê, mas os historiadores não. Eles acham que Cabral, quando ele saiu de Portugal, com destino às Índias, a Calicut, eles já sabiam, né? Eles já desconfiavam que tinha terra para esse lado. Então, o objetivo era realmente constatar se realmente essas terras existiam. A história no livro de vocês estudaram até aqui, meninos, ela diz o seguinte, que primeiro, por estar na Páscoa, ele avistou um monte e chamou de Monte Pascoal. Depois chegou mais perto e disse, não, é uma ilha. Aí colocou o nome, Ilha de Vera Cruz. Quando chegou, que viu que não era uma ilha, era uma terra imensa, muito fértil, com muita gente, né? Inclusive índios, porque eles pensavam que estava chegando às Índias, chamou os moradores, os nativos daqui de índio. E aí botou o nome Terra de Santa Cruz.
E aí a gente só vai receber o nome de Brasil mais tarde, quando aqui vai ser colonizado, e eles levam daqui uma madeira chamada Brasil, né? Porque os índios chamavam, por a madeira ter um caule cor de brasa, aí os índios chamavam essa madeira Brasil. E aí esse nome vem a partir dessa madeira. Então a história, ela não é totalmente de acordo com cada livro, né? Porque cada historiador ele tem um pensamento diferente a respeito dessa viagem. Então, foi assim que o Brasil, ele não foi descoberto. Nós não estamos falando ainda de independência do Brasil, nós estamos falando da maneira como o Brasil, ele foi, de certa forma, colonizado. Chegou, avistou, aí depois vem o Tratado de Tordesilhas, que essa parte aqui pertence, não é a Portugal e a outra a Espanha, e aí nós, né, essa parte do Brasil pertence a quem? A Portugal. E aí nós vamos ver o que acontece. Na página seguinte, na 98, ele já vai falar das viagens marítimas espanholas, que é apenas após a centralização do Estado espanhol, concretizado aí com o casamento de Isabela de Castela, né, com Fernando de Aragão, isso era o ano de 1476, a expulsão definitiva dos árabes muçulmanos da Península Ibérica, a Espanha ela tem condições de lançar projeto ultramarino. O que é isso, professora? Né? Construir as primeiras caravelas e ir atrás, né, de recursos que viessem a dar lucro à Espanha, enriquecer a Espanha. E aí um dos recursos é essas viagens ultramarinas. Vai a outras regiões, a outros continentes à procura de produtos, não é? Que é chamado de especiarias, para poder enriquecer a coroa. Então, a coroa, juntamente com os comerciantes, eles financiam essas expedições. E aí, um genovês chamado Cristóvão Colombo, ele lança rumo ao Oriente, né, aos países da Ásia, inspirado pelo espírito renascentista. Colombo, ele também era um estudioso, muito estudioso, e ele entendia muito de navegação. Ele acreditava que a Terra era redonda, porque até esse momento ninguém sabia que a Terra era redonda, imaginava. Logo seria possível alcançar as Índias navegando em direção oeste. Ele estudava e aí ele achava, né? E com esse pensamento, em outubro de 1492, Colombo chega à ilha de Guarani, no Caribe, que ele logo batizou de San Salvador. Provavelmente, hoje lá é a Bahamas. Em seguida, ele lançou Cuba e São Domingos, que é o Haiti e a República Dominicana. E aí, Cristóvão Colombo achava que tinha chegado onde? Às Índias, também no Oriente. Por isso, chamou os habitantes de índio. Colombo fez outras 3 viagens à América, mas morreu acreditando que tinha chegado à Índia. Morreu enganado, nunca chegou às Índias. Foi um navegador Florentino Américo Vespúcio, que após, né, ele chegou em 1512, ele realiza 3 viagens à América e apresenta a hipótese de que as terras encontradas estavam separadas da Ásia, ou seja, formando aí um novo continente, que eles chamam mais tarde de América, em homenagem a Américo Vespúcio, viu? E aí tá mostrando, ó, vocês estão vendo onde é que é a Índia aí? Tá lá, Croa e Calicut, lá na Ásia. E aí a gente vê ó, a diferença de onde ele saiu, Europa, ele fazia todo esse percurso aí. Aí está mostrando cada viagem no mapa e os percursos e os objetivos dessas viagens. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, né, procure estudar e procurar outros métodos de entendimento, que a aula é curta, e que vocês vão entender bem direitinho. E qualquer dúvida, a professora de História está lá no privado para responder. Pode ser também aqui no grupo, tá bom? Então, tchau e até a próxima. Vamos estudar, e tirar 10.